Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, Brasil! Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas mais uma noite. Que alegria poder estar aqui com você na melhor companhia. Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas. Que alegria estar aqui com você no dia de hoje. Olá, aqui é Uriel Pedroso e eu ajudo pessoas que estão no fundo do poço, no caos das suas emoções, ao topo do controle emocional em 4 semanas. Seja muito bem-vindo à minha série de lives e eu tenho um sonho. Viver um dia, um mundo em que as pessoas estejam livres dos seus medos e também dos seus traumas emocionais. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre curando a ferida do abandono. Você alguma vez na sua vida já se sentiu abandonado? Alguma vez na sua vida alguém já abandonou você? Foi abandonado, quem sabe, pelos teus pais, abandonado, quem sabe, pelos teus filhos, abandonado, quem sabe, pela sua esposa, abandonado, quem sabe, pelo seu marido? Foi abandonado de alguma forma nessa vida por alguém? Hoje a gente vai falar sobre como curar então a ferida do abandono. E você está chegando aqui agora, você que está aí no Instagram já vai, por gentileza, já apertando essa pipazinha aí, esse aviãozinho, compartilhando, marcando os teus amigos, vai marcando cada um dos teus amigos. Você que está aí no Facebook, já compartilhe, não deixe para o final, vai chamando o povo, marca o nome de alguém que você gostaria que visse essa live no dia de hoje e marque o nome da pessoa. Hoje a gente vai falar sobre curando a ferida do abandono. Ou seja, se você foi abandonado, quem sabe na sua infância, ou desprezado de alguma forma pelos teus pais, desprezado pelos filhos, desprezado por um marido, por uma esposa, ou seja lá por quem for, essa live é para você. Mas pode ser que alguém aí que você conheça esteja precisando ouvir o que a gente vai conversar hoje, então já compartilhe para essa pessoa. Já faça chegar essa live para ela. Pode marcar também ela. Você que está no Instagram, vai marcando o aviãozinho e marca todos os teus amigos aí. Vamos lá, meu filho, ó, vai na pipazinha aí. E você no Facebook também já comece. Vamos entrar aí na questão do algoritmo aí das redes sociais, porque quando você começa a compartilhar, você curte, faz com que ele entenda que é um conteúdo bom e ele então comece a compartilhar. Você sabia que no passado as redes sociais elas compartilhavam de forma orgânica para todo mundo gratuitamente? Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia vai aí para 10% de todos os teus seguidores, o resto, meu filho, você tem que pagar para chegar neles. Então me ajude aí a chegar aí nessas pessoas. Lembrando que amanhã começa então a nossa semana do desbloqueio emocional e ela vai começar segunda-feira, do dia 10 até o dia 13, eu sei que você ainda não recebeu o link do local, nós estamos com um probleminha técnico, mas tenha fé e aguarde. Você vai receber provavelmente amanhã durante o dia no WhatsApp que você cadastrou ou também no seu e-mail. Então vamos imaginar aí que de repente o que aconteceu foi que você não recebeu aí o e-mail de confirmação. Não se preocupe, se você cadastrou um WhatsApp legal, vai chegar no WhatsApp para você também, ok? E se você então cadastrou aí, vai chegar por e-mail também para você e você confirmou. Falando um pouquinho mais aí sobre essa semana, amanhã então nós vamos começar com um tema fantástico, gente. Vai ser uma aula incrível sobre a terra de ninguém. O descaso e o abandono de uma terra riquíssima provocou o seu sofrimento emocional. Todos os nossos problemas, eles estão relacionados à nossa mente. Uma vida inteira a gente viveu uma vida de descaso, uma vida de abandono de uma terra riquíssima. Consequentemente, a nossa terra aqui, que é muito rica, muito fértil, se tornou terra de ninguém. E essa terra de ninguém acabou trazendo uma série de coisas complicadíssimas para a nossa vida no tocante à questão da saúde emocional. E amanhã a gente vai falar sobre isso. E eu vou começar a falar amanhã também sobre os 3 pilares da saúde emocional, ou seja, os 3 pilares que sustentam a saúde emocional. Eu vou falar também amanhã, na aula de amanhã, eu vou estar falando também com mais detalhes da terra de ninguém. E aí nós vamos fazer um exercício também que vai ser fantástico, desbloqueando aí, eliminando 2 tipos de bloqueios emocionais. Então lembrando que essa aula
Dentro da semana do bloqueio emocional, ela não acontece em rede aberta. Você precisa se inscrever para participar. Você que está no Instagram, na minha biografia, você então clicando aí, você encontra. Você que está no Facebook, você vai na capa da página e você tem a propaganda dessa semana e tem o botão Saiba Mais. Clica e se inscreve gratuitamente, não paga para entrar e também não paga para sair, tá certo? Então não esqueça, amanhã começa 8 da noite, Terra de Ninguém, ou seja, a semana do desbloqueio emocional, primeira aula, Terra de Ninguém. A segunda aula na terça-feira, Liberte as Suas Amarras, vai ser uma aula assim incrível, gente. Vai ser uma aula de libertação, pelo menos acho que de 5 áreas, e vai ser muito bom que você participe. A quarta-feira nós teremos no dia 12, então, o caos emocional. Nós não entendemos o que acontece conosco e às vezes até entendemos, mas não sabemos como administrar o que acontece conosco. E na quinta-feira nós vamos ativar a mudança. Então nós vamos estar trabalhando nos 3 pilares, mas teremos 4 aulas no meio do caminho. Nós vamos entender nessa semana como que você alcança a saúde emocional, o tipo de veículo que você deve utilizar, o combustível que você deve colocar nesse veículo para chegar até o teu destino final, como que você então ativa, né? Como que você faz para ativar então a mudança dentro de você. Então não esqueça, participe da semana do desbloqueio emocional, começa amanhã. Você que está chegando agora e já se inscreveu, fique tranquilo, o link não foi para ninguém ainda, nós estamos com um probleminha técnico, mas nós vamos resolver até amanhã e você estará então recebendo no WhatsApp que você cadastrou no dia que se inscreveu ou até pelo seu e-mail. Se o e-mail não estiver confirmado, vai pelo WhatsApp, tá certo? E aí você pode entrar nele e resolver a parada para você estar. Começa amanhã, vai ser imperdível, gente. Uma semana incrível de desbloqueio. A aula de amanhã, então, nossa, ela é imperdível. Mas hoje a gente vai falar, então, como que você cura a ferida do abandono. E eu falei no início, talvez você não estava aqui ainda, e essa live no dia de hoje, essa aula é muito importante para alguém que de repente foi abandonado na sua infância, alguém que foi abandonado pelos seus pais, alguém que foi abandonado pelos seus filhos, alguém que foi abandonado aí pelo marido, pela esposa, sentiu uma sensação de abandono. E você vai entender hoje nessa live que o abandono, ele causa um trauma muito forte emocional, e esse trauma muito forte emocional, ele não necessariamente ele tem algumas coisas iguaizinhas todos os traumas emocionais. Você vai entender no decorrer da live, então, aqui dessa noite. A ferida do abandono, ela pode ser uma área subrepresentada na saúde mental. E assim como o trauma complexo, ele não é listado como um diagnóstico, o abandono também não é mencionado como uma causa para alguns dos problemas de doença mental vivenciados pelas pessoas. Então, nos estudos científicos que existem, quando você estuda sobre traumas e bloqueios emocionais, você não encontra lá dentro uma situação que acredite um trauma emocional a uma situação de abandono. E é lamentável que isso ainda não esteja, mas ele não está ligado aqui a nenhum tipo de diagnóstico, então, de problemas de doença mental vivenciados pelas pessoas. Então, não é mencionado sobre isso. E uma coisa que eu percebi sobre o abuso narcisista é que ele pode causar uma ferida de abandono na vítima. E pessoas narcisistas abandonam, né, as pessoas e elas acabam se tornando vítimas, então, deles. E frequentemente pessoas que pensam, né, que o abuso, um tipo de abuso que a pessoa está sofrendo, ele envolve algum tipo de violação que está ligado, de repente, a uma questão física, uma questão verbal, uma questão de ordem sexual. No entanto, muitas vítimas de abuso nem mesmo gritam. Algumas vítimas de abuso são simplesmente negligenciadas e ignoradas. E você não ouve o grito desesperador delas, você não ouve a voz de desespero dessas pessoas. Mas elas foram abandonadas. Elas não sofreram nenhum tipo de violência física, nenhum tipo de violência verbal, nenhum tipo de violência sexual. Mas, no entanto, essas pessoas se tornaram vítimas de um abuso também e eles acabaram não gritando, elas foram simplesmente negligenciadas e ignoradas.
E você pode ver isso lá na infância, uma criança sendo abandonada pelos seus próprios pais, como você pode também ver uma pessoa já adulta, ela sofrendo esse tipo de abuso e ela sendo abandonada. E isso realmente é algo muito triste. O abandono emocional é o resultado de uma pessoa significativa, né, para você, e ela agora te descarta. Ou seja, alguém que é muito especial para você e essa pessoa simplesmente descarta você, essa pessoa desvaloriza você, ou essa pessoa ela nem sequer reconhece você. Nem reconhece você como filho, nem reconhece você como pai, nem reconhece você como mãe, nem reconhece você como nada, entendeu? Ela simplesmente descarta você como se você fosse um objeto. E ela pode até ter se utilizado de você e simplesmente descarta, joga você como um lixo sem valor. E esse tipo de lesão, ele é uma lesão invisível, mas ela causa grande dano ao receptor. Ou seja, a pessoa que está recebendo a ferida, que é uma ferida emocional de abandono, ela vai ter um grande dano na sua saúde emocional, mas é um tipo de lesão que é o tipo de lesão que é invisível. É um tipo de lesão que ele não aparece, mas ela é muito prejudicial. Ela é muito cruel. E, na verdade, o termo destinatário é irônico, né? Porque muitas vezes o destinatário ele acaba não recebendo nada. E quer ver um exemplo de abandono emocional, de uma ferida de abandono? É a pessoa não ser lembrada, por exemplo, no dia do seu aniversário. É a pessoa não ser lembrada no dia dos pais, e hoje é dia dos pais, parabéns aos papais que estão nos assistindo. A pessoa não é lembrada no dia das mães e tantas outras festividades ou datas importantes, simplesmente a pessoa é ignorada como se ela não existisse. E a grande pergunta que se faz é: qual é o problema? Não receber nada de um ente querido é um abandono emocional que atinge profundamente o coração do alvo. Então, se o alvo é um homem, esse abandono vai atingir o seu coração. Se é uma mulher, vai atingir o seu coração. Se é uma criança, independente, né, se é uma menina ou um menino, vai atingir em cheio o coração dessa pessoa. Então tem um poder altamente destrutivo, tem um poder muito danoso de destruição. Mas ele é invisível, ele caminha no campo da invisibilidade. Ninguém vê isso, ninguém se preocupa com isso. E tende a se esconder em termos de abuso, porque ele não é considerado como um abuso. Ele pelo menos não entra, quando a gente estuda sobre a questão de bloqueios e traumas emocionais, esse é um tipo de coisa que ele, ao ser invisível, ele não é considerado como algo que realmente deveria ser considerado no conceito que envolve a questão do trauma e bloqueio emocional. Então percebe que ele é muito sério. É mais sério talvez do que você imagina. E se você foi vítima disso ou está sendo vítima disso, você sente a ferida direto no coração. Ela é implacável, ela maltrata, ela machuca, é muito doída. E vítimas de abuso aberto podem não compreender inicialmente como é ser invisível. Porque muitas vezes elas desejam poder se esconder e ficar invisíveis. As vítimas simplesmente se sentem vazias e invisíveis. E quando você olha para isso, elas acabam nem compreendendo, não entendendo a situação. Apesar de que em muitos momentos você deseja ser invisível, você deseja fugir da realidade, você deseja se esconder. No entanto, ela é uma crença que ela é totalmente equivocada, que ser invisível para uma outra pessoa significativa, ou mesmo para uma pessoa não significativa, é uma coisa boa. Então, ser invisível para alguém que representa algo para você não é uma coisa boa. E mesmo que seja uma pessoa que não tenha tanto significado para você, mas querer se tornar invisível é complicado, porque você é um ser humano, ninguém é uma ilha. Todos nós precisamos uns dos outros. E as pessoas precisam sentir-se que são importantes uns para os outros. Elas precisam entender ou sentir que fazem parte de um grupo, que fazem parte de uma tribo, que fazem parte de uma família. E quantas pessoas estão feridas e abandonadas dentro da própria casa? O que dizer no mundo da tecnologia que nós vivemos hoje, em que às vezes as pessoas vão visitar a vozinha e todo mundo fica sentado lá no sofá com o celular na mão e a velhinha olhando para todo mundo. E talvez você já viu fotos sobre isso, ou talvez já viu vídeos sobre isso, ou talvez você já viu isso na pele, ou você participou de uma situação como essa, em que uma pessoa que está agora numa fase que é a terceira idade,
ela acaba sendo ignorado dentro da própria casa, ou ignorada dentro da própria casa. Ou seja, é uma pessoa que fica totalmente à mercê de atenção e mendigando a atenção de outras pessoas, mas as outras pessoas não estão nem aí. Esses dias atrás eu conversava com uma senhora, e ela não é uma pessoa que está na terceira idade, mas ela estava me contando do desafio. Ela tem 3 filhos em casa, os filhos moram com ela, os filhos já são adultos, e quando chega aquele momento, todo mundo está na sala, todo mundo está no celular, e ninguém conversa. E ela tem uma sensação de abandono dentro da própria casa. Os filhos que ela criou agora, né, eles não estão nem aí. Entendeu? Esfriou esse tipo de situação. E esse é um tipo de abandono que pode acontecer dentro do relacionamento familiar. Mas existem outros tipos de abandono em que a pessoa realmente despreza, abandona, vai embora. Quantos divórcios acontecem por aí e os filhos simplesmente abandonam os pais? E aí, como é que fica numa situação como essa? É uma sensação também de abandono. E aí chegamos então numa situação que ser invisível para o seu ente querido é uma ferida existencial. Então imagine, você vai tentar ficar invisível para essa pessoa, mas ela é uma ferida existencial. Ou seja, por onde você andar, você vai carregar ela. Não adianta você decidir ir para o Japão, ela vai acompanhar você, ela vive dentro de você. Faz com que você sinta-se que você não tem valor, que você não importa. Questiona o seu direito, inclusive, de existir. Qual o valor de você existir se para essas pessoas que são importantes para a tua vida você não tem significado, você não tem valor, você, né, é como se não servisse para nada, como se não prestasse para nada. E algumas pesquisas descobriram que uma das maneiras de ferir, ou uma das maneiras principais de ferir uma pessoa é afastá-la do contato humano significativo. Particularmente que envolve a questão da comunicação. Então, as pesquisas descobriram que uma das armas mais poderosas para fazer com que uma pessoa seja ferida, seja maltratada, seja machucada, é exatamente afastar ela do contato humano significativo, particularmente da comunicação. Então, imagine aí uma pessoa da terceira idade, ou mesmo que não seja da terceira idade, os filhos cresceram e os filhos acham já que o pai ou a mãe é ridículo, que o pai ou a mãe não tem valor, e eles simplesmente isolam esse pai e essa mãe dentro da própria casa. Então, não tem muita atenção, não dá atenção. Então, as pesquisas descobriram que uma das maneiras mais cruéis de ferir e maltratar uma pessoa é afastá-la do contato humano significativo e particularmente da comunicação. Então ela fica alheia diante de uma situação como essa de pessoas que são significativas para ela. Ou seja, ela não tem valor. Ela vive dentro desse relacionamento, mas ela não tem valor. Isso pode acontecer dos filhos para os pais, dos pais para os filhos, de marido para esposa, de esposa para marido. Ou seja, é uma forma de abuso que a gente chama narcisista e envolve o controle da comunicação. Envolve total controle da comunicação. Isso pode acontecer de várias formas. Pode envolver a questão de conversas que acabem enlouquecendo, pode envolver uma outra situação que no campo da psicologia a gente chama de paredes de pedra, ou seja, como se fosse construído muros em volta da pessoa. Pode constituir também a questão de ataques diretos à pessoa, maus tratos mesmo emocionais, não abordando um problema, ou seja, está vivendo uma crise dentro dessa situação e simplesmente as pessoas ignoram e as pessoas não querem tratar desse problema, a falta de vontade de resolver um conflito ou simplesmente ignorando a pessoa. Então, uma das maneiras terríveis de ferir o coração de uma pessoa é afastar ela da comunicação, é simplesmente ignorar, é simplesmente não conversar mais. E isso é cruel. E o tratamento silencioso, que é uma arma comum aos narcisistas e outros abusadores emocionais, acaba provocando profundos sentimentos de abandono ao receptor, ou seja, a pessoa que está sendo abandonada emocionalmente. Então, talvez essa live no dia de hoje vai falar ao coração de alguém. Talvez você nunca viveu isso e talvez nunca passe por isso, mas pode ser que um dia você venha passar por isso. Então hoje eu quero dar ferramentas importantes para você lidar com a questão da ferida do abandono emocional.
Uma ferida que ela é aberta dentro do nosso coração, uma ferida que atinge direto o coração, uma ferida que tem um poder muito forte de destruição dentro de uma pessoa. E os narcisistas, esses abusadores emocionais, eles provocam então profundos sentimentos de abandono no receptor. Simplesmente isolam. Então, num determinado momento, você até teve valor para essa pessoa, ela se aproveitou de você, ou ela sugou aquilo que você poderia conceder a ela, e depois simplesmente ela descarta como se você fosse um lixo descartável. Isso é lamentável. Isso a gente vê também em alguns relacionamentos de namoros por aí, pessoas que acabam não olhando para os valores que eles têm, e eles acabam se entregando para homens ou para mulheres, e viram gato e sapato. Já ouviu essa expressão? A pessoa se aproveita, ou que nem um gato brincando com um rato. Brinca e depois abandona. Né? Ou acaba matando, no caso, o gato aqui, né? Mas você também pode ser morto emocionalmente, por um tipo de narcisista, um abusador, uma pessoa que é terrível. E algumas pessoas ficam tão magoadas com os incidentes recorrentes do tratamento do silêncio, que eles acabam indo para um caminho muito perigoso, e uma pesquisa científica apontou que eles acabam indo para o abuso de substâncias, ou eles podem abusar também de medicamentos antidepressivos, ansiolíticos, ou até mesmo acabar cometendo suicídio para escapar do vazio. Essa pessoa começa a ter um vazio muito grande dentro dela, e esse vazio começa a levar ela para um quadro muito perigoso, e ela pode simplesmente se afundar em drogas, pode se afundar em medicamentos, ela pode tomar aí antidepressivos em excesso, ela pode tomar ansiolíticos, ou ela pode desistir de uma das coisas mais maravilhosas que existe, que se chama vida. Simplesmente, se é que podemos chamar simplesmente, para escapar então do vazio existencial, o vazio do interior, o vazio de carinho, o vazio de amor, o vazio de afeto, o vazio causado por causa do abandono talvez de filhos que você talvez dedicou a vida, ou essa pessoa dedicou a vida, e esses filhos agora abandonaram. Abandono agora de um cônjuge que você talvez dedicou a sua vida. Abandono talvez de um relacionamento de namoro em que essa pessoa, né, acabou te abandonando e te maltratando grandemente. E a ferida de abandono, ela também pode ser causada por um pai ausente. Se a gente for assim lá para o passado, a ferida do abandono ela pode ser causada por um pai ausente, quando um dos seus pais optou por não estar mais em sua vida, e isso acaba sendo cortado de uma forma muito profunda, né? Às vezes o casal separa, os filhos ainda são pequenos ou adolescentes numa das fases da vida, e se você viveu isso, você sabe perfeitamente o significado disso e a dor que isso causa. E aí é arrancado um dos cônjuges da família, ou seja, o pai ou a mãe é tirado, e aí aquela criança então sente esse abandono que pode ser causado de um pai ausente. Esse pai pode ser inclusive também uma mãe, né? E pode estar relacionado à morte também, gente. Eu acompanhei já algumas pessoas e já ajudei algumas pessoas que se sentem traídas por pessoas que morreram, se sentem abandonadas por pessoas que morreram, e as pessoas entram num processo de raiva, num processo de ódio em relação àquela pessoa que acabou falecendo, e porque foi cortado de uma forma muito cruel, e a pessoa fica muito chateada com esse tipo de situação. E não existe uma explicação fácil para ser encontrada por aqueles que foram abandonados pelos pais. Não tem como você dar uma explicação simples e razoável para uma criança que perdeu o seu pai, foi cortado de uma forma tão cruel, não é verdade? Esses dias atrás, eu não sei se você viu, eu vi um vídeo aí que está rolando na internet, e eu vi um vídeo de um garotinho que estava escrevendo uma carta, eu acho que era uma carta, não, gravando um vídeo. Ele estava gravando um vídeo para o pai que havia falecido, e no vídeo que ele estava gravando, ele dizia assim: vê se volta, eu tô com muita saudade de você. E criança é inocente, na verdade, e ele pedindo pro pai voltar. E aí ele percebe que a mãe está chorando, e aí ele diz: mamãe, para de chorar, mamãe, eu estou mandando aqui pro papai. E aí a mãe diz assim: mas não tem como mandar. E ele fala assim: mamãe, manda pelo teu WhatsApp. Ou seja, naquele coração simples daquela criança, mas um coração ferido, um coração que sentia a dor da perda de um pai e a dor muito forte agora do abandono.
E ele tentando achar uma maneira razoável de se comunicar com o pai, mandando um vídeo dizendo para o pai voltar, que ele está com muita saudade do pai, e que a mãe deveria enviar aí pelo WhatsApp. Então não existe uma razão, ou melhor, não existe uma explicação fácil que você possa encontrar para aqueles que foram abandonados pelos pais, que pode envolver também a morte, mas a questão de um divórcio. E alguns tentam tirar o melhor proveito da situação, ignorando o fato de que não tem esse pai em suas vidas, mas o dano ainda é o mesmo. Existem consequências ao longo da vida para o abandono dos pais. E eu li também esses dias atrás, aí eu li de um garoto que ele postou, então eu posso falar porque se tornou público. Ele postou assim uma foto dele com uma pessoa e o rosto da pessoa está tampado. E ele conta nessa postagem que ele passou acho que 10 anos sem ver o pai e 7 anos não tinha comunicação com ele. E se devia porque ele considerava que ele não era pai dele. Ele chamava inclusive a mãe de pai e ele ignorava esse pai. Mas um dia ele participou de um treinamento, e esse treinamento era de mudança de chave na mente, e ele entendeu então que ele precisava melhorar. Ele entendeu que ele precisava mudar a situação, ele entendeu que ele deveria então se relacionar com o pai. E ele foi em busca, na tentativa de se relacionar com o pai, e agora era uma foto que ele estava colocando de um mês e pouco atrás, e agora podendo postar no Dia dos Pais, e fazendo uma homenagem ao pai e dizendo que agora ele poderia chamá-lo de pai, porque ele havia perdoado, ou seja, ele liberou o perdão para esse homem. E aí ele fala assim, mas aí você pode estar perguntando por que o rosto dele está tampado. Aí ele fala, é que o rosto dele está tampado para preservar a identidade dele, porque a família que ele constituiu lá não sabe da minha existência. Então, percebe que existe algo complicado no relacionamento deles, mas ele entendeu que ele poderia fazer isso. Mas por 10 anos ele fugiu, por 10 anos ele ignorou. E isso começou a produzir muito mal na vida dele. Até o momento que ele entendeu que a vida estava bloqueada emocionalmente, com uma série de coisas ruins que estavam acontecendo na vida dele, e ele entendeu que ele precisava dar a volta por cima para liberar perdão, e foi o que ele fez. Porque senão, consequências ao longo da vida virão para você se você abandonar os teus pais. E quando você olha, eu não sei se você é cristão, se você é uma pessoa que acredita em Deus ou não acredita em Deus, mas assim, quando você vai para o segundo livro da Bíblia, que é o livro de Êxodo, capítulo 20, a Bíblia fala lá no 5º mandamento da lei de Deus, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra. Então percebe que ele fala que deveria honrar pai e mãe para que os dias desta pessoa sejam então prolongados na terra, ou seja, para que ela viva de preferência inclusive mais do que os próprios pais vão viver. E quando a gente olha para uma questão como essa de abandono de pais, é uma coisa séria, porque isso acaba ferindo inclusive um mandamento da lei de Deus. E aí é bem complicado. Gratidão aí, viu, Sandra? Obrigado, viu, querida? Ela está dizendo aqui, Uriel, feliz dia dos pais, né? E feliz dia dos pais para todos os pais que nos assistem no dia de hoje, né? As pessoas aprendem a lidar de maneiras diferentes com a sua dor, não é verdade? Alguns fingem que não importa. Não importa, não importa mesmo. Eu lembro um tempo atrás que de uma garotinha que ela sentiu que o pai não a amava, que o pai a desprezou. Ela cresceu com esse sentimento de abandono e ela dizia que ela era filha do vento. Que ela era filha do vento. E o tempo passou nessa situação, ela cresceu, ela se tornou adulta, mas um dia o pai morreu. E ela abraçava esse pai no caixão e pedia perdão para ele. Ou seja, é triste, né, gente? Mas a questão de você não honrar um pai, a questão de você não valorizar um pai é muito triste. Além da questão do mandamento que eu acabei de mencionar para você, uma das coisas muito tristes que existe é porque as pessoas têm sentimentos. E esses sentimentos, eles são feridos, esses sentimentos, eles são maltratados, esses sentimentos são machucados. E aí, quando a gente fala numa questão de abandono dos pais, é um preço muito alto, tanto para o pai que foi abandonado, como também para esse filho ou essa filha que abandonou. A consequência vem. E as pessoas acabam fingindo, né? Não importa. Alguns questionam seu valor, né? Outros podem estar abertamente com raiva, dependendo do tipo de situação.
Com o abandono vem alguns mecanismos de defesa. Para se curar de qualquer tipo de perda, há apenas uma solução principal, e a solução principal para você começar a curar um processo de ferida, de abandono emocional em qualquer área, se você foi abandonado pelos teus filhos, se você foi abandonado pelos teus pais, se você foi abandonado por um marido, se você foi abandonado por uma esposa, só existe uma única solução principal e essa solução se chama luto. Você precisa passar por um processo de luto. Se você foi abandonado permanentemente ou temporariamente, você está muito ferido, muito ferida. E a única maneira de você curar a mágoa emocional é você lamentar, é você jogar para fora. E o luto serve exatamente para isso. Num processo de luto que uma pessoa perde alguém que ela ama, o processo de luto ele serve exatamente para isso, para lamentação. Para a pessoa jogar para fora essa dor que está maltratando, essa dor que está destruindo ela. E aqui estão alguns passos que você pode tomar para lamentar a perda causada pelo abandono. Então, se você tem costume de anotar, papel e caneta na mão aí, e nós vamos anotar agora aqui algumas coisas muito importantes que na realidade são técnicas para você passar pelo luto do abandono. O que fazer numa situação de abandono, aonde o teu coração está ferido, aonde você sentiu que a pessoa te menosprezou, que a pessoa te abandonou, que a pessoa te maltratou, que a pessoa arrebentou com você, atingiu em cheio o seu coração. O que fazer nesse processo de luto? A primeira coisa é escrever uma carta para o objeto do seu abandono. Então você pega papel e caneta e você conta para ele ou para ela todos os teus sentimentos de tristeza, de raiva, de rejeição, de confusão e tudo que você quiser colocar nessa carta. Mas esta carta, atenção, ela não deve ser endereçada. Essa carta não deve ser entregue, ok? Ela simplesmente foi escrita para processar os teus sentimentos. Então, uma das maneiras de você conseguir entrar numa questão do luto e de você conseguir aqui começar um processo de cura emocional por causa da rejeição ou por causa do abandono é escrever uma carta para a pessoa que te fez isso, te fez o mal, e você fala tudo, você coloca para fora, você escreve tudo que está entalado assim na sua garganta, você joga tudo, só que você não manda a carta. Essa carta ela tem uma única intenção, que é fazer você processar os teus sentimentos. Porque tudo aquilo que você não coloca para fora, ele tem uma consequência muito grave, porque é como se fosse uma panela de pressão, e é uma panela de pressão que ela não tem válvula de escape. Ou seja, ela vai enchendo de pressão, enchendo de pressão, enchendo de pressão, e uma hora ela vai estourar. E se ela estourar dentro de você, você vai ter uma série de dificuldades emocionais e de doenças psicossomáticas que podem estourar em você. Se ela estoura para fora, ela pode mexer no comportamento de você, por exemplo, ficar agressivo, você se tornar bipolar, você se tornar agressivo contra você mesmo, você se cortar, você até acabar atentando contra a sua própria vida. Então, uma das maneiras de você processar os teus sentimentos é escrever uma carta, mas você não manda. A segunda coisa agora é escreva um outro tipo de carta. Você não precisa necessariamente usar todas ao mesmo tempo, você escolhe uma e vai tentando, né? Você escreve uma carta aos seus sentimentos de saudade. Ela é diferente da outra. A outra é para expor sentimentos que estão matando você, todos os sentimentos que estão grudados dentro de você, na sua mente, 24 horas por dia, que tem um poder altamente destrutivo dentro de você. Está na hora de você conseguir resolver essa parada. E aí você joga para fora. Esse é diferente. Em vez de você se concentrar na pessoa que te machucou, na pessoa que te magoou, na pessoa que te abandonou, você se concentra nos teus próprios sentimentos. Você concentra-se onde a dor está armazenada no seu corpo. Aonde está doendo? Entendeu? Onde é que está doendo? Está doendo a minha cabeça. Está doendo o meu coração. Entende? E aí você pode escrever, ou você pode até fazer um desenho do seu desejo. Vamos imaginar aí que seja o coração ferido, né? Você pode fazer um desenho de um coração ferido. E você identifica de uma forma criativa como você se sente em relação ao seu desejo. Como que você se sente em relação aos seus sentimentos.
eu fui maltratado, eu fui pisado, eu fui machucado, eu fui abandonado. E aí você escreve, como que você está se sentindo? Então escreve uma carta aos teus sentimentos de saudade, né? Você está com saudade, você não reporta a pessoa, mas você fala da situação. E você então identifica de uma forma criativa como você sente o desejo de estar de bem com essa pessoa, como você gostaria de estar, né, sei lá, nos braços dela, ou abraçando ela, ou seja lá o que for. E a terceira dica aqui agora, deixe-se sentir. Muitas pessoas acabam tentando esconder os sentimentos, acabam tentando fugir dos sentimentos, e isso é um perigo muito grande. E deixe-se sentir. Na verdade, agora é um momento em que você analisa os seus sentimentos. Lembra que eu já falei para você aqui várias vezes que os nossos pensamentos, eles se tornam sentimentos. Mas nem os pensamentos são você e nem os sentimentos são você. Então você não pode criar identidade com eles. Mas você tem que fazer um exercício de separação de pensamentos e um exercício de separação de sentimentos. E na verdade você começa agora a analisar os seus sentimentos. Quanto mais você se permitir experimentar os sentimentos de luto, mais rápido será o processo de cura. Então chora, amigo. Chora, amiga. Não fica segurando para dentro de você. Chora. Coloca para fora. E se você, né, de repente tem aquele sentimento que um dia alguém falou lá que chorar é sinal de fraqueza, ele estava errado. Chore. Chorar é uma válvula de escape colocada pelo Criador em todas as pessoas. Quando as coisas não estão indo bem, chore. Jogue para fora os teus sentimentos. Lave os teus olhos mesmo. Lave a sua alma. Chore. Eu choro. Eu não me envergonho de falar, gente. Eu choro. Eu sou uma pessoa que choro. E choro com facilidade, porque muitas coisas ruins aconteceram na minha vida e aconteceram de repente. Eu tive um ano na minha vida que foi um ano de perdas. Eu perdi muita coisa em um ano só. Muitas coisas foram arrancadas da minha vida, sem eu entender porquê, sem ter uma razão, mas foram arrancadas. Um dia eu vou ter que talvez entender isso, ou talvez nunca entenda, mas foram arrancadas. Fui muito maltratado, fui muito pisado, mas essas coisas acontecem com aqueles que estão vivos e eu choro. Hoje é um dia que eu chorei, para você ter uma ideia. Tenho muita dor no meu coração por uma situação. E quando você olha para isso aqui, quanto mais você permite jogar para fora, quanto mais você permite que os teus sentimentos eles saem para fora, mais rápido será o seu processo de cura. Depois de você identificar a sua dor e processar alguns dos sentimentos, há alguns outros exercícios de imaginação ativa que você também pode fazer para curar a si mesmo. E aí eu vou entrar agora nessa parte para fazer com que você entenda. Então aqui, ó, alguns exercícios que você pode fazer que vão te ajudar aí grandemente. O primeiro deles é identifique a parte de você que está ferida. Qual parte de você que está ferida? Então é como se você fosse assim, fazer uso de um rótulo, né? Então você colocaria aí um rótulo como uma criança interior magoada. Se a fonte da sua dor ocorreu na idade adulta, isso não importa, porque a ferida do abandono muito provavelmente te colocou em um estado de espírito regressivo. É o que acontece. A gente volta a ter um sentimento de criança se você é abandonado. Porque provavelmente em algum momento da tua vida isso aconteceu também. Você provavelmente regrediu emocionalmente para uma idade mais jovem e desamparada. Então o que você pode fazer aqui? É identificar a parte que está ferida e você pode usar imagens, você pode visualizar essa criança interior. Olhe para dentro de você. Olha essa criança interior, porque às vezes a gente começa a querer ser forte, às vezes a gente começa a querer segurar a dor, às vezes a gente começa a querer tentar esconder o sentimento que você está tendo, e tem muita gente que não chora, tem muita gente que não joga para fora, e vai ter problemas seríssimos no futuro. Então a melhor coisa que acontece é você tentar enxergar qual é a parte afetada, e se é realmente essa criança, é você enxergar ela no cantinho, é você enxergar ela enroladinha, é você enxergar ela que está sofrendo, e aí é você abraçar essa criança. E você pode fazer aí através de imagens, ou você pode fazer um exercício de visualização. Você se abraçando, entendeu? Você está passando por um momento muito difícil, um momento muito complicado, e você fecha os teus olhos e você se abraça. E você diz para você: eu vou cuidar de você, eu estou aqui, eu amo você, eu estou aqui para cuidar e proteger você. Consegue entender?
Isso é incrível e tem um poder curativo tremendo. A segunda situação aqui agora, o exercício que você pode fazer, agora imagine a parte de você que é saudável. Primeiro então você imaginou a parte que foi afetada, você imaginou a parte que foi ferida ou está ferida. Depois aqui você imagina a parte de você que é saudável e que é compassiva. Esta parte de você será fundamental então para a sua cura. Ele ou ela deve resgatar o seu interior ferido, oferecendo amor, oferecendo tempo, oferecendo empatia, esperança e encorajamento. Então você encontra uma parte tua que é forte e aí você vai para a parte fraca, que está sensibilizada, que está maltratada, que está machucada e você então oferece apoio para você mesmo, você oferece amor. É você dizendo para você mesmo a importância que você tem, o amor que você tem por você mesmo. Por isso que existe a importância de você fortalecer as suas crenças fortalecedoras. Lembra da linha das crenças que a gente já estudou aqui? Como fortalecer isso? Porque se você não fortalece isso, você só potencializa. Se você está inferiorizado, se você está maltratado, se a linha de crenças que existe para você são linhas de crenças terríveis, linhas de crenças que você não tem valor, que você não presta, que você nasceu para sofrer, que você nunca vai ganhar dinheiro nessa terra e tantas outras crenças que poderiam ser, você vai estar muito fraco para lutar com isso. Então, se você tem uma parte forte, então fortaleça as partes que são mais fracas. Além da parte magoada de você mesmo, chegamos a uma outra parte agora, você precisa identificar seus mecanismos de enfrentamento. E o que eu faço, né, Uriel? O que a gente pode fazer? Particularmente quaisquer pessoas, né, ou personas, como a gente fala, ou subegos que agem de maneira estranha, a parte de você que está tentando compensar a dor vivida pelo abandono do seu ente querido. Então identifique as partes de você que estão tentando reagir à mágoa de uma maneira prejudicial à saúde. Vamos imaginar que houve o abandono, os teus filhos te abandonaram, ou a esposa abandonou, o marido abandonou, ou seja lá o que for, ou os pais abandonaram, e você está lutando contra você mesmo, porque uma parte agora está me ouvindo e a outra parte está dizendo não, é raiva, é ódio, é rancor, é mágoa. Então esse tipo de parte que você precisa identificar dentro de você mesmo. Esse eu sabotador, esse eu que está te prejudicando cada vez mais, esse eu que está potencializando a sua dor emocional. Então você precisa olhar para dentro de você e você precisa repreender você mesmo. E a última parte aqui agora, fale com a sua dor interior, fale com a sua criança abandonada, que é aquilo que eu falei na primeira parte. Agora chegou a hora de você segurar os teus valores. Agora chegou a hora de você olhar para dentro de você e falar assim, não é bem assim. Apesar da dor que você está enfrentando, apesar da dificuldade que você está enfrentando, você é muito amado. Você é especial, você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa incrível. Porque de repente os filhos te abandonaram. Mas e aí, quem veio antes? Entendeu? Aí você olha para você e você começa a fortalecer as crenças de valores dentro de você. E aí você fala com essa criança que está enroladinha, acovardado dentro de você, que está chorando desesperada porque se perdeu. E é mais ou menos como uma cena mesmo de uma criança muito pequena, que essa criança se perde. E ela, sei lá, se perde aí dentro de um lugar. Eu estava esses dias atrás num centro muito cheio de pessoas e uma mulher saiu desesperada e carregando uma criança. Eu falei, o que foi? Que a senhora está tão assustada? Ela disse assim, ela se perdeu. E aí, com quase por segundos, assim, sabe aquela fraçãozinha de milésimos de segundo, ela viu assim a tampinha da cabeça no meio da multidão e ela conseguiu pegar a criança. Mas se ela perdesse a criança, ali tinha muita gente naquele lugar, naquela rua, e essa criança não seria encontrada com facilidade. Ela dependeria de um adulto, e aí? Será que realmente alguém iria, né? Ou ela poderia sofrer até um acidente. Então, a figura dessa criança que está sofrendo dentro de você, essa criancinha que está abandonada, essa criança que está chorando, essa criança que está numa situação complicada. Então, assegure o teu valor. Esteja presente para ele, de uma forma real e tangível, ou para ela, para essa criancinha que está dentro de você. No final, não importa quem machucou você, não importa o quão afetado você possa estar com o ferimento resultante, você ainda tem uma vida pela frente, entende? Você ainda tem uma vida pela frente, uma vida para ser vivida. E aí quando você olha para uma situação como essa, você fica pensando assim,
não importa agora, então quem me machucou? Porque pode ser que sejam os filhos. E talvez eu esteja falando nessa noite, no Dia dos Pais, para um pai que foi abandonado pelos filhos e está doendo. Talvez eu esteja falando para uma mãe que foi abandonada pelos filhos, literalmente, ou tem sensação de abandono dos filhos, porque os filhos não olham mais para esse pai ou para essa mãe da maneira que deveriam olhar. Talvez eu esteja falando para um filho que tem um sentimento de que foi abandonado pelo seu pai. Talvez eu esteja falando para uma mulher que tem uma dor muito forte, uma ferida emocional muito forte de abandono por um marido que se foi. Talvez eu esteja falando para um homem que essa pessoa tão especial, essa mulher, te deixou, te abandonou, trocou você. Talvez eu esteja falando para alguém que perdeu um ente querido e essa pessoa se foi para a morte. E talvez há uma dor muito grande no seu coração, porque também é um sentimento de abandono. Porque talvez essa pessoa foi muito cedo e deixou a sensação de que abandonou você. E por fim, não importa quem te machucou, não importa o quão afetado você possa estar com o ferimento resultante, você ainda tem uma vida. Você precisa continuar vivendo. Mesmo que você esteja sentindo uma dor muito forte no coração, pela pessoa que te abandonou ou pela pessoa que se foi, você ainda pode prosperar na vida. Você ainda pode encontrar a esperança. Você ainda pode encontrar o amor. Você ainda pode viver bem. Você ainda pode ter saúde emocional. E você vai conseguir fazer isso se você honrar os teus sentimentos, se você reconhecer a perda, se você validar as consequências da perda e se você aproveitar a vida. Se você olhar, independente de tudo que aconteceu para você, independente das lutas, independente das dificuldades, mas entender que a vida continua e que você não é os teus pensamentos e que você tem muito mais valor do que você imagina. Talvez exista uma ferida que esteja sangrando dentro de você, talvez um coração muito ferido, talvez um coração muito maltratado e machucado, mas lembre-se, você precisa liberar perdão. E lembra que muitas vezes eu falei para você aqui, se você entende o teu valor, se você entende a tua identidade, você não pode impedir que as pessoas te maltratem, te machuquem, joguem os seus lixos emocionais. Você não pode impedir que as pessoas rasguem e firam o teu coração. Mas quando você entende o valor que você tem, você olha para uma situação como essa e você pode pensar, perdoe, porque eles não sabem o que fazem. Se eles soubessem o valor que você tem, eles jamais ousariam fazer o que eles estão fazendo ou que fizeram. Se eles soubessem o valor que você tem e a pessoa incrível que você é, a capacidade incrível que você tem, jamais essas pessoas fariam o que eles fizeram ou estão fazendo com você. E sempre escolha liberar o perdão. Não porque eles merecem, mas porque você merece. E eu tô com meu coração aflito nesse instante, meu coração dói, porque eu sei que aí do outro lado existem pessoas feridas, existem pessoas machucadas, iguais a mim. Pelas lutas que você já enfrentou, pelas lutas que você está enfrentando, eu enfrento lutas até hoje. Tem muitas coisas que ainda estão ferindo o meu coração. Mas lembre-se, não se identifique com esse tipo de coisas e entenda, libere perdão. Não porque eles merecem, porque humanamente falando pode ser que eles não mereçam. Se você for falar espiritualmente, todos precisam ser perdoados, assim como você é perdoado. Mas eu não estou falando espiritualmente, estou falando humanamente mesmo. Humanamente pode ser que essa pessoa nem mereça o teu perdão, mas você precisa liberar perdão, porque você merece. Você merece ser feliz. Você não merece ficar carregando um cadáver em cima das tuas costas de uma coisa ruim que um dia te aconteceu. Mas talvez você poderia olhar para mim nessa noite nos meus olhos e dizer assim, mas Uriel, a pessoa que me feriu faz parte da minha família. E a pessoa me ignora, a pessoa me maltrata, a pessoa me despreza. Não tem como resolver, na verdade? Mas libere perdão. Libere perdão.
Ou seja, você liberando o perdão, você jogando o perdão, você saindo de você perdão, você orando por essa pessoa. E eu oro por aqueles que me perseguem. Eu oro por aqueles que falam mal de mim. Eu oro por aqueles que um dia me machucaram, que me maltrataram. Todos eles estão nas minhas orações. Quando eu falo, ou às vezes eu percebo que um pensamento negativo ele começa a subir, ele vem lá do interior, sabe? Aquele tipo de pensamento que quer destruir, destrutivo em relação a outra pessoa. Eu seguro esse tipo de pensamento que está virando um sentimento e falo, não. Eu não desejo mal para essa pessoa, mas eu quero que ela tenha vida, que ela tenha saúde, que ela tenha de tudo, do bom e do melhor. E nas minhas preces, de tempos em tempos, eu estou orando pelas pessoas que um dia me maltrataram. E não é porque simplesmente eu quero estar em paz diante de Deus, mas eu quero estar em paz comigo mesmo, porque eu escolhi viver, eu escolhi ter paz, eu escolhi ter saúde emocional. Então, no dia de hoje, ou nessa noite, que você libere perdão. Olhe para tudo aquilo que tem te ferido, para tudo aquilo que tem te machucado, e por mais terrível que seja a ferida do abandono dentro de você, sempre é possível recomeçar. Recomeçar porque você merece. Recomeçar porque você é uma pessoa especial, porque você é incrível. Recomeçar porque você ainda pode prosperar na vida. Recomeçar porque você ainda pode encontrar a esperança. Recomeçar porque você ainda pode encontrar o amor. Recomeçar porque você pode viver bem. Se a nossa conversa no dia de hoje fez sentido para você, compartilhe. Alguém pode estar precisando dessa fala, dessa conversa, dessa live nessa noite. Seja a luz para as pessoas que estão na escuridão. Leve um lenço para aqueles que estão chorando. Leve paz àqueles que estão sem paz. Leve o curativo para aquelas feridas que estão sangrando na vida de cada uma dessas pessoas. Porque você entendeu hoje como que você consegue curar uma ferida do abandono. Por mais que machucaram muito você, talvez você é o fruto do abandono lá do passado. Talvez você é fruto do abandono dos teus pais. Talvez você é fruto do abandono de um filho ou uma filha. Talvez você é fruto do abandono de um marido ou de uma esposa. Talvez você é fruto do abandono de alguém que morreu e você se sentiu abandonado porque essa pessoa foi cedo demais. Mas você merece viver. Você merece continuar. Um passo de cada vez, um dia de cada vez, e a vitória vai chegar. Se fez sentido para você, compartilhe. Lembre-se de algo muito importante: você não é os teus pensamentos, você é muito melhor do que eles. E algo muito importante é: se você não desistir de mim, eu não desistirei de você. Tenha uma boa noite, fiquem com Deus, tenha paz, saúde emocional, e eu me encontro com você amanhã dentro então já do local aonde será a transmissão da semana do desbloqueio emocional. Você vai receber, você que se inscreveu, que é gratuitamente. Se você ainda não fez, chegou agora, vai para a biografia do Instagram, se inscreva se você está aí, e você clica no link, vai para uma página, coloca os teus dados, recebe o e-mail, confirma o seu e-mail e participa amanhã. Não perca, amanhã é imperdível. Você que está no Facebook, olha para a capa, vai no botão Saiba Mais, se inscreva, é gratuito, não paga para entrar nem para sair, porque vai ser uma semana incrível e uma semana totalmente fechada, não teremos lives abertas. Terminando então as 4 aulas dessa semana, a gente começa uma série de 7 aulas incríveis, ou 7 lives, onde nós teremos a participação dos nossos alunos que estarão participando ao vivo conosco. Tenham todos uma boa noite, fiquem na paz, e se você chegou agora, assista essa live, porque ela te ensina como você cura uma dor muito forte de abandono, como curar uma ferida de abandono. Fique na paz, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Não esqueça de compartilhar. Preste atenção amanhã no seu e-mail, também no seu WhatsApp, que você vai receber o link da onde eu estarei ao vivo amanhã com você. Tchau para todos, uma boa noite. Fiquem com Deus.